Salve, salve guerreiros e guerreiras! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live retrospectiva previdenciária de 2025. Sou o professor Fernando Maciel, estou aqui ao lado do meu colega e amigo professor Gustavo Beirão. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, professor Fernando. Uma grande alegria, grande satisfação. Está encerrando o ano de 2025 com chave de ouro, fazendo uma retrospectiva dos principais julgados que estarão trazendo grandes impactos, não apenas em 2025, mas daqui para frente, após toda essa celeuma, né, que é essa coisa maravilhosa chamada direito previdenciário. Exatamente. Sabemos que aquele que opera com o direito previdenciário pode morrer de susto, mas não de tédio, né? Tamanhas são as novidades jurisprudenciais, normativas, temos que estar sempre atentos. Então esse é o objetivo, fazer aqui uma ressonância magnética com contraste dos principais julgados do STF e do STJ, também já projetando alguns temas que vão ser objeto de julgamento no ano de 2026 e também para sanar alguma dúvida que você tenha. Então esse é o momento. Então aproveitem, deixamos aqui a nossa ferramenta analógica, que é a participação por meio do chat. Já vejo que aqui a Alzenda está com a gente, a Maria Galdino, o Igor também, e também temos a funcionalidade digital, que é a nossa câmera reversa. Então surgindo qualquer dúvida, qualquer intervenção, por gentileza, levante a mão, nada de ficar falando todo mundo ao mesmo tempo, que senão vira bagunça. Então gradativamente a gente vai ativando o seu microfone e você vai poder ir interagindo. Então, Gustavo, vamos começar a nossa análise? Vamos começar com grandes julgados aí do STF, né? Vamos começar pelo ápice da pirâmide de Kelsen. Então, vamos para a tela, aproveitar aqui para fazer um convite, quem ainda não está seguindo as nossas redes sociais, Instagram, Prof. Fernando Maciel e Beirão.professor. Peraí, passou, volta, agora sim. Aqui está, estava na tela aqui? Estava certinho? Agora sim. Deixa eu mostrar agora, tá aqui. Tá arriscando bonito? Agora tá arriscando direitinho. Prof. Fernando Maciel e Beirão.professor. Pois bem, vamos começar com o Supremo Tribunal Federal. Vamos começar falando o top 1 do Supremo. Na verdade, são as ADIs 2110, 2111, que também tem repercussão no tema 1102 de repercussão geral, a famosa revisão da vida toda. Beirão, nós costumávamos lá na Procuradoria Federal chamar revisão da vida eterna. Tamanhas mudanças que surgia. Primeiro tínhamos o tema 1102 dizendo que era possível a revisão da vida toda. Aí tivemos aí um triplo mortal carpado, né, interpretativo na DI 2110 dizendo que não é mais possível. Depois tivemos uma dezena de embargos declaratórios. Como foi a sua visão aí desse tema? Foi uma coisa realmente inédita. Nunca tinha visto uma celeuma tão grande no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com uma tese que, a princípio, estava dando a validade à tese, né, estava declarando constitucional a possibilidade de nós incluirmos no cálculo de benefícios as contribuições anteriores a julho de 94, né, com base na regra de transição da Lei 9.876. E após, né, uma decisão apertada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no tema 1102, classificando essa tese como constitucional, tivemos entre o julgamento e o julgamento dos embargos de declaração nesse tema 1102, duas ADIs que trataram justamente dessa questão. É ou não é constitucional a possibilidade do segurado optar entre a regra de transição e a regra permanente prevista lá na Lei 9.876? E, para nossa surpresa, o Supremo Tribunal declarou obrigatório a observância do artigo 3º lá da Lei 9.876, dizendo: se esse dispositivo é constitucional, não haverá mais respaldo constitucional para a opção do segurado em optar por uma regra ou outra. E isso, como se deu após o julgamento, né, do tema 1102, coube aos embargos de declaração, a um desses milhares de embargos de declaração que foram opostos, para o Supremo mudar a sua posição, que tinha sido adotada no tema 1102, e fixar uma nova tese, no sentido da impossibilidade de haver a opção, né, do segurado e, consequentemente, invalidando a tese da revisão da vida toda.
Exatamente. Então, basicamente, o que prevalece nos dias de hoje? Não pode incluir competências anteriores a julho de 94. Por que julho de 94 é uma data importante? Porque o Brasil ganhou o Tetra nos Estados Unidos? Não, porque a implantação do Plano Real, estabilização da moeda econômica. Então, a INSS achou muito difícil fazer aquelas da manhã, a moeda era cruzeiro. Aí você ia almoçar meio-dia, era cruzeiro real. À noite já era cruzado novo. Imagina fazer a correção desses valores. Então, o INSS quer saber, eu vou contar a partir de julho de 94, e o Supremo Tribunal validou esse entendimento. Então, não há mais possibilidade jurídica de termos essa revisão da vida toda. E vi aqui que o Amauri está atento. Ele diz também tirou a carência do salário maternidade, né? Muito bem, amor, está bem atento, porque além de tratar da revisão da vida toda, esse foi um outro questionamento em sede, né, da ADI, trazendo à baila a questão da isonomia entre categorias de segurados da Previdência. Nós sabemos que o empregado, né, a empregada doméstica, o trabalhador avulso, elas não tinham a exigência legal de cumprir com um dos requisitos, né, para a concessão do salário maternidade, que era a carência. Bastavam para essas seguradas terem a sua qualidade de segurada. Entretanto, para as contribuintes individuais, para as seguradas facultativas e também para as seguradas especiais que contribuíam facultativamente para ter um benefício de maior valor, era exigido 10 meses de contribuição mensal para fins de carência. Caso contrário, elas não teriam direito ao gozo do salário maternidade. E no bojo também dessas duas ações, isso foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, porque estaria trazendo situações jurídicas distintas para pessoas em situações idênticas na situação de seguradas da Previdência Social. Então, com a retirada desta exigência, né, pelas ADIs 2110 e 2111, é possível hoje para as seguradas, contribuinte individual, facultativa e segurada especial que contribui facultativamente, com uma única contribuição que devolva-lhe a qualidade de segurada, elas terão direito ao benefício. Muito bem. E sabemos que a reforma da Previdência ela alterou também o parágrafo 1º do artigo 201, dizendo que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefício. Então, esse dispositivo, com a nova redação conferida pela emenda 103, também foi utilizado pelo Supremo para reconhecer essa isonomia de tratamento. Por que a empregada está dispensada da carência e a advogada, que é uma contribuinte individual, necessita da carência? E é por isso a importância de um curso de pós-graduação, porque se nós formos ler o que diz a lei de benefícios, lá nos artigos 25 e 26, nós vamos identificar essa diferença de tratamento. Mas uma análise mais aprofundada nos permite identificar que de fato havia uma afronta ao princípio da isonomia, e nós podemos encontrar outras situações semelhantes a essa, que também há um tratamento diferenciado em relação a determinados segurados da Previdência Social, onde uns podem ter benefícios e outros estão excluídos. Exemplo, o salário família. O empregado ganha salário família, o contribuinte individual não, o segurado especial não. Será que isso é constitucional? Será que não caberia o Supremo se debruçar sobre isso? Então, quando a gente está dando aula para o preparatório, a gente vai na letra da lei. Mas na nossa pós-graduação, a gente procura convidar vocês para uma reflexão mais aprofundada, para, quem sabe, provocar o Supremo e identificar futuras inconstitucionalidades. Sem dúvida, até porque nós também temos que nos lembrar que a emenda constitucional número 103, que trouxe a reforma da Previdência, em vários dispositivos, ela delegou a uma lei ordinária terminar de regulamentar determinados dispositivos. E nós sabemos que essa lei ainda não veio, né? Então, cabe em muitas questões a gente verificar se, por exemplo, que o regulamento da Previdência Social diz, ele tem aderência àquilo que está na própria emenda constitucional. Sabemos que as emendas constitucionais elas são regulamentadas por lei e não por decreto, que é um ato administrativo. Então, podem haver situações que caberá questionamento, certamente, ao identificarmos essas incongruências. E já podendo dar um spoiler aqui, vamos falar em seguida de uma previsão contida no decreto
dizendo que somente alguns segurados fazem jus à aposentadoria especial, vem o STJ dizendo que outras hipóteses de enquadramento segurado, como contribuinte individual não cooperado, faz jus a essa aposentadoria, o que mostra a importância do objetivo que a gente busca disseminar no nosso curso de pós-graduação, é uma postura crítica de vocês. Nós temos que analisar se a disposição do regulamento está de acordo com a lei, se a lei está de acordo com a Constituição. Então é muito importante a gente ter esse raciocínio crítico e, consequentemente, identificar quando a gente pode alterar essa previsão normativa, quando vai ser necessária uma atuação da advocacia para aperfeiçoar a prestação da justiça social. Vamos para a tela, então, para mostrar para vocês como ficou o julgamento da ADI 21.10.21.11, também dando aqui um overruling sobre o 1102 de repercussão geral. Foi julgado parcialmente procedente, constante nas ADIs, declarando a inconstitucionalidade da exigência de carência para o salário maternidade. Já falamos disso também. Tivemos também, julgou improcedente os demais pedidos. E aqui um detalhe, eu falei do salário família, e aqui está outra temática abordada na DI 21.10.21.11, era a exigência de comprovação anual de vacinação obrigatória e de frequência escolar semestral, que foi instituída pela Lei 9876 de 99. E aí teve parlamentar que defendeu, peraí, o empregado doméstico não precisa apresentar comprovante de vacina nem frequência escolar para o seu filho lhe dar direito ao salário família. Por que o empregado avulso precisa? Pretendiam reconhecer a inconstitucionalidade dessa exigência. O que o Supremo diz? Julgou improcedente, é constitucional exigir certidão de nascimento, comprovação de frequência escolar e também de vacinação obrigatória para que o segurado faça jus a receber o salário família. Então, em resumo, a DI 21.10, revisão da vida toda, julgou de fato a revisão da vida toda, salário e maternidade e também o salário família. Deixa eu falar aqui, o Mauri, o INSS já tem uma nova IN a respeito do salário e maternidade, a IN 188, que internalizou. Exatamente. Né? Só complementando ali a Mauri, além disso, o próprio Conselho de Recursos da Previdência Social também já está aplicando o parecer que foi emitido pela AGU no sentido de orientar os jogadores do CRPS como fazer a correta aplicação do que foi decidido nas ADIs 21.10 e 21.11 também, e inclusive com enunciado, tá? Já temos um enunciado 19 que trata dessa questão também, já orientando em âmbito administrativo, tanto no INSS quanto no CRPS, a possibilidade do reconhecimento do salário maternidade sem a exigência de carência e agora para nenhuma segurada. E mais uma vez demonstrando a importância da nossa pós, onde um primeiro módulo tem uma abordagem mais teórica, um direito material, temos um segundo módulo abordando também regime próprio, previdência complementar, e temos um terceiro módulo, onde o professor Beirão está ministrando a parte de processo administrativo e temos também processo judicial. Importante você que vai advogar saber que não precisa ir diretamente para a justiça, você tem uma via administrativa recursal que, além de ser mais célere, há vários entendimentos mais favoráveis do que vem decidindo a Justiça Federal e a própria Justiça Estadual por competência delegada. Então é importante a gente reforçar também essa atuação. O Beirão, que tem muita experiência, foi presidente de Câmara do CRPS, então pode dar esse testemunho da importância do processo administrativo previdenciário. Sem dúvida. E hoje o processo administrativo, ele vive, eu costumo dizer, que ele está surfando na maior onda. Sabe aquelas ondas de Nazaré, aquelas ondas de pipeline? Hoje o processo administrativo, ele é a bola da vez. Sobretudo, depois do que decidiu o STJ no tema 1124, nós vamos abordar isso daqui a pouquinho também, trazendo a importância da correta instrução do processo administrativo previdenciário, sob pena de você não conseguir sequer discutir isso no âmbito judicial. Muito bem, vamos para a tela então só para mostrar como ficou a tese fixada então nas ADIs. Declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99 impõe que esse dispositivo seja observado de forma cogente, não pode optar pela regra permanente, pela regra transitória. Em resumo, não é possível utilizar competências anteriores a julho de 94 para aumentar o cálculo da sua aposentadoria. Vamos agora para o top 2, tema bem recente, julgado a questão de dias, tema de repercussão geral 1.300,
que analisou uma novidade introduzida pela reforma da Previdência. Antes da emenda 103, nós sabemos que a antiga aposentadoria por invalidez sempre garantia uma renda de 100% da média contributiva. Vem a emenda 113 e diz o seguinte: somente invalidez ocupacional, acidente de trabalho e doença ocupacional, é que dá direito à renda de 100%. Se for uma incapacidade permanente de origem comum ou acidentária, acidente doméstico, acidente de trânsito, vai ser aquele critério de 60% mais 2 pontos percentuais para cada ano que supere o tempo mínimo de contribuição, ou seja, estabelecer um critério diferenciado a depender da origem da incapacidade. E houve quem argumentasse a inconstitucionalidade dessa novidade introduzida pela reforma sob um primeiro argumento. Como pode uma pessoa que quebra um braço, ganha um auxílio-doença, ganha 91% da sua média, e a pessoa que cai do andame e fica tetraplégica vai ganhar, às vezes, 60% da sua média? Então, esse foi um dos principais argumentos, né, Beirão? Sem dúvida. E é uma coisa muito interessante, porque se você aplica o percentual, né, que foi trazido pela emenda de 60%, mais 2% por ano que ultrapassar 15 anos de contribuição mulher ou 20 anos um homem, então se você não tiver mais de 20 anos de contribuição se for um homem, ou mais de 20 anos de contribuição se for mulher, vai cair sempre na média, né? O coeficiente a ser aplicado no salário de benefício vai ser de 60%. Porque você não vai ter anos de contribuição além dos de 15, no caso de mulher, ou além dos 20, no caso do homem, o que traz uma diferença no valor da renda mensal do benefício, né? Se você comparar o benefício temporário com o benefício permanente, muito grande, chegaria até 31% de diferença, o que faz muita diferença, né, quando se trata de benefícios previdenciários. E esse julgado foi outro caso aí, né? House of Cards da jurisprudência previdenciária brasileira. Eu estava acompanhando de perto, né, por força de atuar junto à Procuradoria Federal, e num primeiro momento esse tema foi submetido a um plenário virtual, estava 4-1 favorável à constitucionalidade, defendendo a tese do INSS, foi para o plenário virtual, virou para 5-4 pela inconstitucionalidade e aos 49 do segundo tempo reverteu em 6-5 pela constitucionalidade. Então, foi um tema bem polêmico que foi julgado recentemente, creio que não tenha transitado em julgado. Não sei se vai ter algum tipo de embargos, mas não sei se vamos ter algum tipo de alteração. Só para mostrar na tela para vocês como ficou o tema. É constitucional o pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos fixados pelo artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3º da emenda 103, para os casos em que a incapacidade para o trabalho seja constatada posteriormente à reforma da Previdência. Aqui tem outra polêmica. Uma das teses apresentadas no caso concreto é que o segurado ele teve uma incapacidade temporária antes da reforma. E após a reforma que se evoluiu para uma invalidez, uma incapacidade permanente. Então, qual foi a tese defendida por esse segurado? Que o fato gerador era anterior à reforma e não posterior. Essa tese fixada, mostro para vocês, está dizendo aqui que a incapacidade para o trabalho seja posterior. A dúvida é a incapacidade parcial ou permanente, não é, Leandro? Exatamente. E isso é um ponto que a gente precisa estar atento, tá, gente? Porque os fatos geradores de ambos os benefícios, eles são parecidos, mas eles são distintos. Uma incapacidade temporária dá ensejo a um auxílio por incapacidade temporária. Quando é constatado que a incapacidade é permanente, dá direito a um outro benefício. E o importante é que quem define que essa incapacidade é temporária ou é permanente é a perícia médica federal. Então, as questões que podem ser utilizadas para rebater, né, e reforçar essa tese, não, na verdade, a minha incapacidade já era permanente antes da reforma, mas houve uma avaliação equivocada da perícia médica que constatou que era temporária. Então, essa é uma tese que pode ser utilizada e, normalmente, isso aí precisa ser muito bem trabalhado pela advogada, pelo advogado, trazer quesitos, né, quando for questionar os laudos médicos administrativos na justiça, né, fazer toda uma correta preparação para você defender essa tese. Não sendo identificada, não sendo comprovada que aquela incapacidade permanente ocorreu já antes da reforma,
E pelo que nós estamos vendo aqui, o veredito do STF vai ser no sentido de que realmente, uma vez declarada a constitucionalidade dessa forma de cálculo trazida pela emenda 103, o benefício será da aposentadoria por incapacidade permanente, com essa forma menos benéfica de cálculo dos 60% mais 2% que ultrapassar 15 anos de tempo de contribuição mulher e 20 anos os homens. Muito bem, eu vejo que a Alzenda está atenta aqui. Ela falou, professor, 70% mais um seria aposentadoria especial? Sim, aposentadoria especial da pessoa com deficiência por idade. Lá, vamos observar a mesma idade do rural, 60 homens, 55 mulher, e o critério de cálculo vai ser 70% mais um, que na verdade sempre vai ser 85, né? Porque a pessoa tem que ter 15 anos para carência, exato. Então já parte de 85. Percebam como a aposentadoria especial do PCD é mais favorável que a programada. A programada parte de 60, a especial já parte de 85. E a do rural, típica também, vai ser esse mesmo critério. Então é importante a gente analisar que tipo de benefício nós estamos analisando para saber qual vai ser o critério de cálculo. Aqui a Juliana já está dizendo que o material de apoio já está disponível para vocês na descrição do vídeo para poder acompanhar e depois fazer as suas análises, então fique à vontade, mas também se quiser esclarecer dúvidas, faça aí como a Mauri, como o Alzenda, o pessoal participando bastante. O nosso objetivo é aprofundar o nosso conhecimento sobre essas principais teses fixadas no ano de 2025 acerca do direito previdenciário. Vamos para mais uma, Beirão? Vamos então para a alta programada, o tema 1196, entendimento fixado pelo Supremo é que é válida, é constitucional essa alta programada, como se o INSS fosse um hospital para dar alta para alguém, né? Pois é. E o interessante é que é uma temática que já tem muito tempo, né? Quando nós tivemos as MPs 739, depois caducou, entrou a MP 767, tratando dessa possibilidade de, uma vez analisada pela Perícia Médica Federal, a possibilidade de uma recuperação daquele segurado dentro de um determinado prazo, e isso foi desenvolvido com diversas metodologias, né, que inclusive estão hoje no próprio decreto 3.048, onde você tem um prazo estimado, né? Por isso que chamou-se vulgarmente de alta programado, que era chamado oficialmente de cobertura previdenciária estimada, ou COPS. Então as pessoas que se levantaram contra o que estava nessa MP, que depois foi convertida em lei, falou o seguinte: não, eu só posso voltar a trabalhar depois que o INSS me avaliar e constatar que eu estou realmente apto a desenvolver minhas atividades laborativas. Entretanto, foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal para agilizar e reduzir a burocratização e, sobretudo, as filas de atendimento no INSS por meio de uma previsão legal, sem esquecer que existe a possibilidade daquele segurado que na data em que foi fixado para a cessação do seu benefício por incapacidade não se sentir apto, ele pode, a partir de 15 dias antes da data fixada para a sua cessação, pedir a prorrogação do benefício, tá? Então, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da cobertura previdenciária estimada, vulgo alta programada. Sabemos que no mundo ideal, vamos dizer assim, na Suíça, o ideal seria acontecer duas perícias. Uma para reconhecer a incapacidade, concede o benefício, e outra para testar a capacidade para cessar o benefício e a pessoa voltar ao trabalho. Mas sabemos que a demanda administrativa é muito grande. O INSS tem uma fila gigantesca de pessoas incapacitadas aguardando uma perícia médica. Por isso que hoje nós temos o AtestMed, que é uma avaliação com base nos documentos apresentados, perícia por telemedicina. Então nós estamos encontrando meios alternativos para dar vazão a esta fila. Então, se não tem tempo e estrutura para fazer uma perícia, né, no tempo necessário, ainda mais fazendo duas, ia prejudicar muito o atendimento do INSS. Por isso se utiliza essa metodologia a partir de protocolos da medicina que aferem lesão no braço direito, a expectativa é 90 dias. Então eles já seguem esses protocolos médicos estabelecendo a duração do benefício de acordo com um prazo razoável para que a pessoa possa voltar ao trabalho. Se a pessoa não se sentir em condições, temos o PP, pedido de prorrogação, então em tese não haveria prejuízo para esse segurado. Lembrando que benefícios por incapacidade verdadeiro
calcanhar de Aquiles do INSS, né? Sem dúvida, nós temos aí velhos gargalos, né, justamente pela alta demanda. Sobretudo, temos que nos lembrar que tivemos época de pandemias, né, no mundo inteiro. Então, muitas pessoas também, além dos óbitos ocorridos, nós também tivemos muitas pessoas que precisaram se afastar das suas atividades, né? E com isso nós tivemos uma demanda brutal, né, no âmbito do INSS para dar vazão a esses benefícios, e principalmente quando tudo estava fechado, então se impossibilitou a perícia presencial. Então, desde então, meio que acelerou, né? Já existia um projeto no INSS de tentar trazer alternativas para dar vazão às perícias médicas, e com isso, com a teste médico, com a telemedicina, e sobretudo agora, depois da constitucionalidade da alta programada, nós temos aí mais instrumentos para poder dar uma vazão maior e reduzir o tempo de espera para a concessão dos benefícios por incapacidade. E é muito importante estar atentos a esses entendimentos jurisprudenciais, alterações normativas do INSS acerca desses benefícios, porque alto volume de demanda, consequentemente indeferimento, consequentemente demanda, né, judicial, demanda para a advocacia atuar nessa frente junto à Previdência Social. Então é importante a gente sempre ficar atento nessa modalidade de benefícios por incapacidade. Vamos agora chegar nos julgados do STJ. Alguém tem alguma dúvida aí sobre algum julgado do STF que queira trazer aí para compartilhar, para a gente fazer uma análise? Do contrário, nós já vamos partir para temas recentes aqui do nosso STJ. Aqui está. Vamos começar então pelo top 1 do STJ, tema repetitivo 1124, que trata basicamente do interesse agir e data a partir do qual vai produzir efeitos financeiros. Esse tem muita relevância para quem advoga, porque a gente sabe que houve uma reviravolta nesse entendimento acerca de quando vamos computar o efeito financeiro, se é da data do requerimento, se é da citação do INSS, se há um pedido de benefício com pouca documentação ou sem nenhuma documentação, se o juiz vai poder dar prosseguimento ao processo, ou então vai ter que extinguir, vai ter que devolver para o INSS. Esse é um tema bastante complexo, não é mesmo, Beirão? Pois é, era desse tema que a gente estava falando, que hoje o processo administrativo está na crista da onda. Isso pelo fato de que, se você não demonstra em âmbito administrativo que você tem um direito, que é comprovado isso pelos fatos e documentos comprovando, ou que você solicite que no âmbito administrativo você produza a prova, você pode pedir uma justificação administrativa, que o INSS encaminhe ofícios para empresas ou para órgãos públicos para corroborar aquele fato que você está alegando, né? Então, quando você tem um processo que, conforme foi colocado até pelo voto vencedor, pelo relator do voto vencedor, se você não tem um processo administrativo apto e você vai levar essa demanda mal instruída no âmbito administrativo para o judiciário vai extinguir o seu processo sem resolução de mérito, porque você não tem ou o mínimo de documentos para comprovar o seu direito, ou você trouxe em âmbito judicial fatos e provas não apreciadas pelo INSS. E isso, eu acho que é o julgado mais importante dos últimos 10 anos no âmbito previdenciário, porque isso muda totalmente a forma de se advogar no âmbito previdenciário. A gente conhece muitas pessoas que falam, processo administrativo eu não quero nem saber, eu mando meu cliente lá, quando ele tiver um indeferimento eu venho e judicializo. Isso, hoje em dia, não será mais possível. Nós sabemos que a maioria da clientela previdenciária não tem muita familiaridade com a tecnologia, tem, às vezes, baixa instrução, o que dificulta para esta pessoa saber quais documentos juntar e se os documentos juntados estão preenchidos da forma que o INSS exige para o reconhecimento do direito. Então, hoje, costumo dizer, inclusive, professor Fernando, nas aulas, que o advogado previdenciarista hoje ele não pode mais se dar ao luxo de não ser um especialista em processo administrativo previdenciário. Imprescindível. Aqui, deixa eu ver, o Luiz Carlos traz uma dúvida. Enquanto espera a perícia, passando os 15 dias, o trabalhador pode voltar ao trabalho, visto que corre o risco de não passar? Creio que a pergunta seja em relação ao pedido de prorrogação. Nos 15 dias anteriores, ele pede a prorrogação, o benefício vai ser automaticamente prorrogado por mais tempo, né, mesmo sem realizar a perícia. Mas a dúvida é
Ou então seria o pedido inicial? Esclarece aí, Luiz Carlos, qual é a sua dúvida específica, porque pode acontecer isso, a pessoa está afastada por mais de 15 dias, agenda a perícia para daqui 60 dias, por exemplo, mas vai que a incapacidade nesse meio tempo já está cessada, a pessoa já poderia voltar mesmo antes de submeter a perícia? Vai depender do atestado inicial que a própria empresa vai fornecer. Vamos supor que a pessoa tem um atestado de 30 dias. Aí é encaminhado para o INSS. A partir do 16º dia, a responsabilidade do INSS. Aí o INSS agenda uma perícia para daqui 90 dias. É óbvio que transcorridos 30 dias, a pessoa já não tem mais respaldo, né, para se afastar. Ela poderia voltar ao trabalho e, realizada a perícia junto ao INSS, reconhecer que naqueles 30 primeiros dias, de fato, ela estava incapacitada e ganhar o benefício. Então, isso perfeitamente pode acontecer. Mas em relação a esse tema 1124, é importante destacar que ele concretiza o entendimento do Supremo no tema de repercussão geral 350, que tratou do prévio requerimento administrativo. Né? Pela demora muito grande do INSS em fazer análise dos requerimentos, muitos segurados estavam partindo direto para a Justiça. Nem iam à Previdência Social, nem acionavam 135, o INSS, já iam direto para a Justiça requerer o benefício previdenciário. O que o juiz se deu conta? Eu estou virando o balcão do INSS. Como é que você vem pedir para mim, que sou um magistrado, se você não pediu para a parte, que é o INSS? Então, o STF entendeu que é necessário, é obrigatório, primeiro você pedir, não precisa nem ter o não. Muitas vezes a demora em dar a resposta já é uma forma de um indeferimento tácito, mas é necessário pelo menos permitir que o INSS tenha essa análise. E ao permitir, você tem que trazer os elementos para que o INSS possa analisar adequadamente. De que adianta eu pedir uma aposentadoria especial e não juntar um PPP, um perfil prossográfico previdenciário, por exemplo? De que adianta eu pedir um benefício e não, por incapacidade, não juntar nenhum documento que venha a atestar, né? Lembrando que a atuação do perito médico federal, ele muitas vezes não vai encostar, não vai fazer análise clínica efetiva, ele vai analisar a documentação que você apresenta. Se você não apresenta documento algum, consequentemente, o seu pedido não vai ser deferido. Então, era o que muitas vezes acontecia. O que lá na Procuradoria Federal nós chamávamos de um indeferimento forçado. A pessoa pediu o benefício com pouca documentação para forçar o indeferimento, para depois entrar na Justiça e aí trazer a documentação. O INSS só teve acesso a essa documentação na via judicial. Como é que ele vai ser condenado a pagar desde o requerimento administrativo se foi apenas com a citação que ele teve contato com essa informação? Sem dúvida. Inclusive, professor Fernando, algumas experiências que nós tivemos enquanto atuamos lá no Conselho de Recursos da Previdência Social, a IN anterior a 128, a IN 77, no artigo 555, ela era muito clara em dizer que quando você traz um novo elemento, um novo documento em sede de recurso administrativo, a sua DIP, data do início do pagamento, ela não se alteraria. Por conta disso, muitas vezes as pessoas muitas vezes mal intencionadas, elas deixavam de apresentar documentos que eram elementares para o reconhecimento do direito. Exemplo que nós pegamos inclusive no Conselho, uma pessoa que queria dar entrada numa pensão por morte sem juntar a certidão de óbito. E não juntou no INSS, obviamente o benefício foi indeferido, não juntou no recurso ordinário, na primeira instância, juntas de recurso, não juntou no requerimento do recurso especial e, à época, era possível trazer novos elementos até a data do julgamento, até a sustentação oral em segunda instância no CRPS, e só ali ele trazia a certidão de óbito e, até então, você tinha que pagar o benefício desde o requerimento inicial. Quando veio o decreto 10.410, ele fez uma verdadeira reforma no regulamento da Previdência Social e inseriu os parágrafos 6º e 7º no artigo 176, que remete também ao parágrafo 4º do 347, que fala o seguinte: se você traz um novo elemento após a decisão do INSS, a sua DER será fixada na data da apresentação do novo documento. E o que a gente verifica é que tanto o Supremo Tribunal Federal, lá no tema 350, quanto agora o STJ, referendaram exatamente o que está no regulamento da Previdência Social. Inclusive, se vocês quiserem depois dar uma olhada no artigo 19F do decreto, que ele fala justamente que é obrigação do segurado levar toda a documentação útil e necessária para o reconhecimento e
principalmente em relação àquilo que não consta no CNIS ou nas bases de dados da Previdência Social. Então, observe que tanto o entendimento administrativo e agora, sendo referendado pelo entendimento do STF e do STJ, não tem para onde correr. Vamos estudar processo administrativo previdenciário, pessoal. Até mesmo para saber essas siglas todas, DAT, DER, DIB, DIP. O INSS vai te responder dessa forma, você vai ter que compreender bem o que representam estas siglas, muito importante. Eu vi ali que deixe-me ver, o Luiz Carlos confirmou, foi no pedido inicial. Então, aquele exemplo, a pessoa sofre um acidente, acometido de uma doença, tem um atestado reconhecendo uma incapacidade de 30 dias. 15 primeiros dias a empresa paga, a partir do 16º dia, o INSS toma que o filho é seu. Vai pagar o benefício. Só que às vezes o INSS marca a perícia daqui de 60 dias, ou seja, data em que aquele atestado já esgotou o seu prazo. Caberia a pessoa voltar ao trabalho, porque ela não tem mais um embasamento, né, documental para reconhecer a sua incapacidade, mas ela vai se submeter à perícia e o INSS vai fazer uma análise retroativa dizendo que aqueles 30 primeiros dias ela estava incapaz e vai ter jeito a receber o benefício. O Igor está dizendo do DCB também. É uma sopa de letrinhas no INSS. A gente tem que dominar muito bem essas expressões. Vamos para mais um top 2 do STJ, tema 1162, flexibilização da baixa renda para o auxílio reclusão. Sabemos que desde a emenda 2098, por força do princípio da seletividade, o auxílio reclusão só é concedido ao dependente de um segurado de baixa renda. E aí, anualmente, o governo fixa o que devemos interpretar como sendo baixa renda. Atualmente, em torno de R$ 1.906, que é fixado por portaria interministerial. Esse valor não é discricionário, não é da vontade do governo. Na verdade, é do valor fixado lá na emenda 2098, que era R$ 360, e vem sendo atualizado pelo INPC até hoje, vai dar esse valor. Então vamos fazer de conta que baixa renda é até R$ 1.900. O que acontecia? O segurado era preso, a renda dele era R$ 1.910. Por R$ 10, o filhinho dele de 5 anos não ganhava auxílio reclusão. E isso foi submetido ao Poder Judiciário, saber se seria possível flexibilizar esse critério de baixa renda para fins de enquadramento como baixa renda e, consequentemente, concessão do auxílio reclusão. Entendimento interessante esse do STJ, né, Beirão? Com certeza. O que ele veio trazendo, na época, e precisamos esclarecer que o que foi decidido foi antes da MP 871, que trouxe, né, foi convertida na Lei 13.846 e trouxe uma nova forma de você aferir essa questão da baixa renda por meio da média das 12 últimas contribuições. Então, o STJ se debruçou na sistemática anterior, que levava em consideração aquele último salário de contribuição antes da reclusão. E nós tínhamos esse debate, inclusive em âmbito do Conselho, mas, gente, por causa de R$10, por conta de R$5, por conta, né, de um valor ínfimo, será que aquela família vai deixar de ter a cobertura previdenciária? E o STJ, ele decidiu que antes da MP 871 é possível se flexibilizar desde que seja em quantia ínfima, um percentual ínfimo. O que abre muita coisa, porque o que é ínfimo para mim pode não ser para o professor Fernando, pode não ser para você que está nos assistindo. Então deixa ali na subjetividade do julgador, né, para poder identificar o que é ínfimo. Às vezes R$50, R$100 pode ser ínfimo para um, pode não ser para outro, né? Então deixou em aberto, né, de certa forma. É possível flexibilizar? Desde que seja um percentual ínfimo. Quem vai definir o que é o percentual ínfimo? A cabeça de cada juiz que pegar o seu caso. Exato, vamos mostrar na tela aqui como ficou. Né? De fato, até o advento da MP 871, basicamente julho de 2019, é possível flexibilizar, desde que seja percentual ínfimo. Aqui um termo bastante subjetivo, né, o que devemos interpretar, mas o fato é que a partir de então, a partir da MP 871, não é mais possível essa flexibilização. Então, temos esse marco temporal delimitado até julho de 2019, é possível flexibilizar após, com a regulamentação do que devemos considerar como sendo, né, essa renda, agora é a média dos últimos 12 meses contributivos,
é que não podemos mais ter essa flexibilização. Outro julgado que nós vamos mostrar agora é o tema 11.6. Não, esse aqui é a mesma coisa, é só a modulação dos efeitos. Quem recebeu não precisa devolver, se foi decisão, né, anterior ao início do julgamento, mas temos essa data marcada aí de 2019 para permitir a flexibilização ou não. O tema 12.91 é aquele que nós demos spoiler anteriormente, a aposentadoria especial do contribuinte individual não cooperado. E por quê? A Constituição assegura direito à aposentadoria especial para aquele que tem uma atuação num ambiente nocivo, prejudicial à sua saúde. E aí vem o regulamento, não a lei. Olha, a Constituição prevê o direito à aposentadoria especial, a lei fica silenciosa em relação a quem tem direito, vem o regulamento e diz: somente vai ter aposentadoria especial por agente nocivo o empregado, o avulso e o contribuinte individual que atue por meio de cooperativa. Ou seja, excluiu o doméstico, excluiu o segurado especial e excluiu o contribuinte individual não cooperado. Então, se um contribuinte individual não cooperado for ao INSS pedir aposentadoria especial, o INSS vai dizer não, porque o regulamento assim o excluiu. Certamente, algum contribuinte individual não cooperado ficou triste, entrou na justiça, isso chegou até o STJ, e o STJ diz: espera aí, como pode o regulamento restringir algo que a Constituição não restringiu? Basicamente esse é o cenário, né, Beirão? Exato. E o interessante é que quando nós pegamos a Lei 8.213, né, que trata do nosso plano de benefícios, tanto no artigo 18 quanto no artigo 57, ela diz: terá direito à aposentadoria segural o segurado, uma vez cumprida a carência. Veja, o segurado, ela não disse qual categoria de segurado estaria restrita à aposentadoria especial. E esse foi o entendimento que o STJ teve, onde não há uma restrição por parte do legislador, o decreto não pode vir e restringir este benefício a apenas 3 categorias. E aí, com base nessa interpretação, ele disse: olha, o contribuinte individual não cooperado também tem direito à aposentadoria especial, e por se tratar de um segurado, né, sobretudo aqueles que trabalham de forma autônoma, eles não têm um vínculo com a empresa, não se exigirá dele um formulário que só as empresas podem emitir, que é nosso perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP. Então, o STJ diz: o contribuinte individual não cooperado tem direito, e para comprovar a sua exposição ao agente nocivo, ele pode se utilizar de outros meios em direito admitido, não sendo exclusivamente o PPP a forma para ele comprovar essa exposição. Vamos mostrar na tela, então, como ficou o tema, né? O contribuinte individual não cooperado, ele tem direito ao reconhecimento do tempo de atividade especial exercido após a Lei 9.032, que antes se permitia o enquadramento por categoria profissional, após não mais, mas aqui permite que ele também faça jus, e essa exigência não necessita ser por meio de formulário emitido pela empresa. Por quê? Porque ele não tem um vínculo de subordinação em relação a uma empresa. O que nos chama a atenção é que, será que agora abriu a porta, por exemplo, para o segurado especial fazer jus, para o empregado doméstico, por exemplo? Será que abre essa porta, já que, de fato, o regulamento restringiu, mas a lei não estabeleceu qualquer critério diferenciado e a Constituição assegura a todos os segurados? E já chama a atenção de vocês, em fevereiro já está pautado no STJ o tema que trata da aposentadoria especial por penosidade do motorista de caminhão, do motorista de ônibus. Se nós nem temos bem presente, né, uma definição específica envolvendo previdência e trabalho em relação à insalubridade, quanto mais penosidade, que o direito do trabalho não definiu. O que é penoso? Para mim, penoso seria trabalhar com direito penal. Isso para mim seria penoso. Mas penoso para mim é cortar cana de açúcar, né? 8 horas por dia, imagina. Agora, será que o motorista, será que o ônibus tem ar-condicionado? Será que a direção é hidráulica? Como é que nós vamos saber essa análise específica do caso concreto? Mas está pautado para fevereiro, acho que é a primeira pauta da Corte Especial do STJ, a discussão se o motorista de ônibus e caminhão tem direito à aposentadoria especial por penosidade. Então agendem aí, que aqui na Grande Faculdade também nós vamos trazer o resultado desse julgamento.
Vamos para mais um. Aqui nós temos mais um tema. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. A força probatória do PPP, o tema repetitivo 1090. Falamos muito aqui da aposentadoria especial, onde o empregado, para ter direito a esse benefício, precisa apresentar um formulário emitido pela empresa chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Aí a empresa entrega o documento ao trabalhador, mas lá consta que ela forneceu um equipamento de proteção individual que seria eficaz para reduzir a exposição a patamares razoáveis. E o trabalhador vai dizer, não, a empresa só colocou essa informação no documento, mas na vida real não tinha nada disso. Essa informação da empresa tem alguma presunção de veracidade ou não? Se ela não tiver presunção, ou se ela for uma presunção relativa, a quem caberia o ônus de provar que de fato esse EPI não era eficaz? Essa foi a controvérsia julgada no tema 1090, né, Beirão? Pois é, e a gente observa que 99% dos pedidos de aposentadoria especial ou de enquadramento, né, para fins de conversão, não são feitos por conta de falhas no preenchimento do PPP, seja por omissão no preenchimento de algum campo, seja porque o segurado ele discorda da informação que ali foi prestada, e a prática nos mostra que a grande dificuldade é que esse PPP, ou a empresa que forneceu já fechou, mudou, ou a empresa diz que não vai corrigir a menos que o INSS solicite. Em algumas situações, há necessidade de se entrar com uma ação trabalhista pedindo retificação de PPP. Então isso aí é uma situação que corriqueiramente, talvez alguns dos telespectadores que estão nos assistindo tem algum caso nesse, né? E isso é uma situação em que é preciso, antes mesmo, e aí de novo a gente volta da importância do processo administrativo previdenciário, você corrigir antes mesmo do processo administrativo. Porque se você diz que o PPP traz ali ele como EPI eficaz no âmbito administrativo e leva o PPP corrigido em âmbito judicial, é um novo elemento que não estava presente e não foi apreciado pela via administrativa. Inclusive, isso tem muita correlação com 1124, porque no próprio voto o relator fala, dá o exemplo de um PPP que não existia ou de um PPP retificado como sendo um novo fato, né? Então, a gente sempre orienta que quando você se deparar com um PPP, sobretudo agora que tem essa questão do EPI eficaz, caberá ao próprio autor, junto ao judiciário, comprovar que a informação do EPI eficaz não é verdadeira. E a gente sabe que na prática é um ônus muito grande para o trabalhador. De fato, importante esse julgamento, né, do STJ acerca dessa temática do PPP, até salientando com vocês, nós sabemos que de fato a maior demanda quantitativa junto ao INSS são benefícios por incapacidade, mas a aposentadoria especial, a última vez que eu vi a estatística, era 90% das aposentadorias especiais concedidas no Brasil são por via judicial ou por meio de processo administrativo recursal e não direto para o INSS, ou seja, de cada 10 pedidos administrativos, 9 são indeferidos. Então isso demanda uma atuação muito forte da advocacia para colaborar para que esse segurado tenha direito a receber o seu benefício de aposentadoria especial. O Mauri pergunta, algum assunto rural na infância a partir de 12 anos, o INSS tem essa resistência de reconhecer esse tempo rural com os pais. O STF está julgando, mas ainda não definiu essa questão de prazo. No STJ já tem uma certa flexibilização, porque em tese a filiação previdenciária a partir do 16 deveria se aplicar também para o rural, mas se flexibiliza permitindo o reconhecimento de tempo antes do 16. A partir de qual idade? Isso é o que está faltando definir. Se vai ser o critério trazido pelo Mauri, 12 anos, que me parece razoável porque diferencia quem é criança de quem é adolescente, ou se vai poder com 10, com 9, com 8, nós vamos ter uma definição e o STF também está para analisar essa matéria. Temos mais um tema aqui a ser compartilhado, o tema repetitivo 1238, efeitos previdenciários do aviso prévio indenizado. Então está dizendo o STJ que não é possível computar o aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários. Nós tínhamos uma polêmica porque no âmbito da relação de custeio e financiamento da Previdência Social, se entendia que não incide contribuição social sobre o aviso prévio indenizado. Por quê? Porque ele é indenizado. Mas na relação prestacional e para computar as competências, havia alguns entendimentos
entendendo que se o aviso prévio indenizado deve ser computado para todos os fins, é o que diz a própria CLT, deveria ser também para fins previdenciários. Então o STJ pacificou esse entendimento. Já que eu não posso cobrar contribuição sobre esse aviso, ele não pode repercutir para fins previdenciários, né, Beirão? Sem dúvida, e até uma questão lógica, porque até na área de custeio, a Previdência ela só tributa o rendimento do trabalho. Se você está recebendo uma indenização, seja ela trabalhista ou de qualquer outra natureza, ela não reflete um valor que você está recebendo em troca da sua prestação de serviço. Então era um entendimento que já no CRPS nós já tínhamos esse entendimento, já tínhamos soluções de consulta da própria Receita Federal que embasava e agora chancelado também em definitivo pelo STJ. Muito bem, só um pouquinho, Beirão, a produção está me chamando aqui. Como é que é? Já acabou? Sério? Não, nós tínhamos umas 10 julgados, hein? Ah, tá bom então. Pessoal, bad news, infelizmente a produção está nos gongando aqui, dizendo que infelizmente chegamos ao tempo máximo de utilização do horário nobre do YouTube brasileiro. Então eu queria passar a palavra para o professor Gustavo Beirão para as suas considerações finais da nossa retrospectiva de 2025. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, antes de tudo, possam aplicar, seja no seu estudo para os próximos concursos, seja na sua atuação como advogado. Quero desejar a vocês um feliz 2026, entrando todo mundo cheio de garra para enfrentarmos os nossos desafios e conseguirmos os nossos êxitos, nossos objetivos. E lembrando, né, você que ainda não fez a pós de Direito Previdenciário, se matricule, nós estaremos lá, inclusive trazendo essas atualizações que nós acabamos de passar para vocês, tanto nas nossas aulas de pós-graduação, quanto nos nossos cursos preparatórios para concurso. Um beijo no coração de vocês, nos vemos em breve, com fé em Deus, em 2026. Muito bem lembrado, vou pedir para a Juliana, se puder, colocar o link de acesso às inscrições da nossa pós. Acho que ainda está valendo a promoção dose dupla, você paga um curso de pós-graduação e ganha 2, então uma promoção imperdível aqui da nossa Gran Faculdade. Beirão, te agradecer aí pela gentileza de ter aceito esse convite, encerrarmos esse ano com a nossa retrospectiva, com muita novidade jurisprudencial para aperfeiçoar, para turbinar ainda mais a sua carreira, você que vai advogar, que vai se preparar para um concurso público, que vai começar a aprofundar os seus conhecimentos na pós, quem sabe futuramente num mestrado. Estou aqui com o Beirão, meu colega de doutorado, agora vamos ser mais uma vez colegas. Verdade, mais uma vez. Trabalhamos juntos no CRPS, agora vamos ser colegas de doutorado para aprofundar os nossos conhecimentos de direito previdenciário e compartilhar com todos vocês. Então, pessoal, agradecemos a parceria de todos vocês, a companhia virtual durante esse ano de 2025 e esperamos estar junto com vocês no ano de 2026, que seja um ano repleto de muitas bênçãos, de muita saúde e de muita felicidade para todos nós. Até mais! Até mais, gente! Um abraço!